Pessoal, hoje a gente vai fazer uma receitinha no nosso canal Quarentena Gourmet. Então a receita de hoje nós vamos fazer um pão italiano recheado com calabresa. Vamos também fazer outra opção, que é o pão recheado com chocolate. Então para a nossa receita a gente vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, já está aqui pesada, né? A gente vai utilizar sal, certo? Que a gente utiliza 2% em proporção à quantidade de farinha de trigo. A gente vai utilizar também azeite de oliva, numa proporção de 2% também. Fermento biológico seco, a gente utiliza 1% em relação à proporção de farinha de trigo. Melhorador, certo? Vocês conseguem nessas casas de confeitaria. Arrasane. E aí a gente tem aqui já pesado. E precisar de 0,5% de açúcar, acho que a gente está usando açúcar mais mascavo, e 54% de água, certo? Então, depois de todos os ingredientes pesados, a gente vai começar o processo de mistura. Então, a gente vai só adicionar a farinha, adicionar todos os outros ingredientes, com um detalhe: o sal ele é adicionado por último, certo? Então, e a água ela vai sendo adicionada aos poucos para fazer o processo de hidratação para o desenvolvimento do glúten. Mistura, que a gente misturou todos os ingredientes e fez o processo de hidratação. A gente vai deixar a massa lisinha e vai deixar ela agora descansar por 30 minutos. Após os 30 minutos de descanso da massa, ela ficou com essa aparência aqui, ela dobrou de volume, né? Vocês podem ver que ela tá bem fofa. E agora a gente vai modelar esses pães, né? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dividir a massa ao meio, para fazer o processo de modelagem. Então, depois de dividir a massa, essa massa ela foi aberta, né, a metade dela. E aqui agora a gente vai rechear esse pão. Então a gente tem aqui calabresa, e a gente vai fazer o recheio, modelar e deixar dentro da forma. A gente deixa ele crescer mais por uns 20 minutos antes de iniciar o processo de assamento. Esse pão aqui com brigadeiro, né? A gente fez o brigadeiro de panela, deixou esfriar enquanto a massa ela crescia. Agora a gente vai rechear e enrolar. Depois de passar o chocolate, a gente vai fazer o processo de modelagem. É só enrolar. E aí a gente vai deixar na forno por mais 20 minutos para essa massa ela crescer, porque o fermento ele ainda vai agir. Então a gente modelou aqui e vai para forno. Após o processo de modelagem dos pães, né, aqui a gente tem o pão com calabresa, nós passamos só o molho em cima e coloquei um pouco de orégano. E esse aqui passei só apenas o ovo, pão com brigadeiro. A gente colocamos na forma untada com óleo e a gente vai aguardar 20 minutos para que eles continuem o processo de fermentação ainda. E o forno já está sendo pré-aquecido a temperatura de 200 graus Celsius. Enquanto os pães vão crescendo, o forno vai sendo aquecido. Após 30 minutos de forno, tá aqui o nosso pão com brigadeiro e aqui o nosso pão com calabresa. A gente não cortou ainda porque ele está quente. Mas daqui a pouco a gente mostra ele aqui. Então eu abri aqui, ó, o pão com calabresa, tá quente ainda. Já pra gente ver no interior do pão que ele ficou bem assado, ó, e a massa bem fofinha. Tá? Então aqui é só servir. Então vai lá, dá o joinha, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Até o próximo vídeo.